bem-vindos de novo ao canal Scalope. A gente tá aqui hoje pra falar dessa série maravilhosa I Love Victor com sua última temporada. Transmitida originalmente lá pela Hulu e transmitida aqui no Brasil pela Star+, I Love Victor termina sua história com algumas coisas legais, algumas coisas que não agradaram um tanto, mas óbvio, evidente, a gente tá aqui para analisar o contexto como geral. E antes da gente começar essa análise fofinha, água com açúcar, eu já peço que vocês deixem seu like, seu comentário, ativa o sininho das notificações, se inscreve, não paga nada e ajuda este canal maravilhoso a crescer dentro dessa plataforma chamada YouTube. No mais, vamos começar o vídeo. Pra quem não sabe, I Love Victor é uma spin-off do filme I Love Simon, de 2018. Um filme que fala de um jovem que está se descobrindo, se apaixona por um colega de escola, enfim, e toda essa transformação, esse autoconhecimento e também quando ele se abre com os pais, sai do armário, enfim, é um filme muito legal, muito bacana. A gente comentou um pouco mais nos outros vídeos que falamos sobre I Love Victor, tá aqui em cima passando no card. Quem sabe a gente pode falar um pouco mais sobre o filme lá na frente, mas estamos aqui para falar especificamente desse desfecho de história que foi I Love Victor, que é a spin-off. I Love Victor é a mesma premissa de I Love Simon. Victor chegando em Cricklewood, também se descobrindo, se apaixonando, se assumindo e tendo uma relação com seus amigos. Eu acho que além da história principal de I Love Victor, as histórias secundárias também são apaixonantes. Conquistaram a gente na primeira temporada. A segunda temporada foi um crescimento absurdo dessas histórias. Foi um aprofundamento muito legal, muito bacana, principalmente da relação da mãe do Victor com ele. O Victor se descobrindo também, a relação dele com o Benji. A mãe do Félix, que é o melhor amigo do Victor, também teve uma história muito bacana, com um aprofundamento legal, o início de aprofundamento legal também. Os relacionamentos que foram surgindo de amizades, como o Angel e o Victor, por exemplo, que começaram com as dúvidas, mas depois foram se entendendo, foram compreendendo um ao outro. Enfim, I Love Victor tava indo por um caminho muito bacana, não era simplesmente só uma série em teen falando sobre um assunto de orientação sexual, era muito além disso, entendeu? Eram as relações que formavam o Victor, que faziam dele o que ele é, que estão transformando ele em um homem para os novos desafios da vida, né? Mas e o carro do gás passando, fazendo seu papel de coadjuvante. Mas o que aconteceu nessa terceira temporada foi totalmente o oposto. Calma, que a gente vai entender mais sobre isso. Vamos começar falando um pouco da história. A gente chegou na terceira temporada patrocinar, ninguém quer patrocinar, né? Agora a Brasil Gás participar do vídeo, ferrinho. A gente começou a terceira temporada, tentando descobrir com quem o Victor tinha escolhido ficar. A gente terminou a segunda temporada com esse mistério, com essa pergunta no ar. Fizemos até vídeo aqui no canal sobre teorizando de com quem ele realmente ia ficar, enfim. Ele ficou com o Benji, mas não foi nada fácil até chegar a essa relação. Teve altos e baixos, teve problemas do Benji, como por exemplo, ele teve uma recaída, ele é alcoólatra, e aí ele, né, teve um fraquejo, uma recaída, teve toda a história do Victor se sentir culpado em relação a isso, dos pais do Benji também acharem que ele era um grande gatilho na recuperação do Benji, e eles se afastaram a maior parte da história. Eles ficaram separados. O Victor conheceu o Nick, foi uma relação paralela interessante, bacana, mas todo esse enredo do Victor, do Benji e até do Rahim, que ele se conhece, ele não escolheu o Rahim, mas tentou, né, recuperar aquela amizade, aquela conexão que eles tinham, que foi bacana do Rahim chegar e falar que se sentiu magoado de não ter sido escolhido, não ficou naquela de bonzinho, não, tudo bem, tranquilo, ele realmente expôs os seus sentimentos. Mas todo esse enredo do Victor foi uma coisa realmente assim, tão batida, tão sem... Foi bem água com açúcar, sabe? E ainda mais tratando de um assunto tão profundo como, por exemplo, a dependência do Benji. Não foi ruim, eu só achei que foi muito raso. Foi muito, sabe, sem
sem a gente se conectar com a história. A história, por exemplo, da Lake e da Lucy, eu me conectei muito mais. Do Félix, por exemplo, com a mãe, ele conhecendo o namorado da mãe, que poderia ter dado muito mais enredo também. Mas, de novo, outra história corrida, outra história mal aproveitada. Foi muito personagem sendo colocado e muito personagem não sendo utilizado. Isso foi o ruim da série, sabe? A gente tem histórias e histórias que não são aproveitadas. Tem também a Mia, eu achei muito bacana a Mia descobrindo que sente falta da família, que aquela chance de ter a família, né? O pai, a madrasta e um novo irmãozinho era que ela sempre quis e nunca teve por conta da mãe ter abandonado. Outra história que a gente chega logo no primeiro episódio. Fica por aquilo mesmo, não dá enredo, não dá caminho para poder entender muito mais sobre a mãe da Mia. Toda a história que eu for comentar aqui, ela sempre vai ter o mesmo defeito. Não teve aprofundamento, foi uma coisa muito rasa. Os personagens não conseguiram, na minha visão, não conseguiram se desenvolver tanto. Ficou aquela história água com açúcar lá da primeira temporada. E isso eu tô falando porque a gente não tá falando de uma primeira temporada, a gente tá falando de uma terceira temporada. Sendo que a segunda teve todo esse aprofundamento, teve todo esse trabalho. Foram 10 episódios das 2 outras temporadas, a gente aqui só teve 8. Então, eu não entendi por que eles fizeram isso. Porque assim, a gente sabe que algumas produções são canceladas, foram prejudicadas principalmente por conta da Covid e tudo, mas por que a gente simplesmente não espera pra fazer algo melhor? Ou então tenta aprofundar em algumas coisas que são mais importantes do que em outras, sabe? Ou então dá uma chance pra gente entender o porquê isso. Porque a série terminou com esse ar de que não terminou, não foi o fim. Foi um ponto com continuação, sabe? Não tem um desfecho de uma série. Então a impressão que dá é que eles estão deixando esse projeto no canto pra poder lá na frente, quem sabe, voltar ou com uma sequência com filme, ou com um revival, ou enfim, não sei. Mas não foi um final agradável. Óbvio, teve pontos bacanas, como por exemplo, como eu já falei, a Lake e a Lucy. Eu gostei muito do enredo delas. A Lucy se apaixonando, ela ficando triste, sabendo que a Lucy vai embora, a Lucy descobrindo que pode ficar muito bem por conta dela. A Pilar e o Félix, eu achei um desfecho interessante. Queria ter visto muito mais disso, óbvio. Eles começaram o namoro, estão lá juntos, e aí acaba que no meio do caminho não dá muito certo. E no final, dá a impressão de que assim, a Pilar perdoou ele, desculpa ele, mas Félix faz parte da família do Victor. Não é alguém que simplesmente ela pode deixar de conviver. Então isso foi bacana, esse entrosamento, sabe, dos dois. E a mãe do Félix, eu gostei muito dela ter terminado, sabe, de boas. Ela, pra quem acompanha na segunda temporada, lembra que ela tem alguns problemas emocionais e ela conseguiu achar o equilíbrio disso. Ela se tornando, ela mostrando ao Félix que ela pode ser a mãe dele, que ele sempre precisou. Mas enfim, como sempre, queria que tivesse algo muito melhor desenvolvido. Mas em resumo, I Love Victor é uma série que deixa o coração quentinho. Você vê com a primeira temporada, a segunda, a terceira também. Me deixou um pouquinho insatisfeita nessa questão do aprofundamento das histórias, de ser um pouco corrido, mas eu gostei muito de ter assistido, gostei do final do Victor e do Benji. Queria muito ter uma continuação dessa galera indo pra faculdade, descobrindo, né, tendo novos desafios, descobrindo mais ainda, novas histórias e novas aventuras. Mas quem sabe o futuro nos reserva. Se você tá procurando uma história, sabe, bacana, assim, com um fundo musical como este aqui na cidade. Enfim, a Love Victor tá lá na Star+, 3 temporadas. São maravilhosas histórias, são histórias que muita gente vai se identificar. Eu me identifiquei bastante. Meu ADM Álvaro Alves, que eu diga, que ama demais essa série. No mais, agradeço a todos vocês por estarem aqui. Um beijo e um queijo. Meu e do Salém. Tchau, pessoal. Beijo, beijo, pessoal. Beijo.